Olá, meu nome é Samuel Fazendeiro, sou professor do curso de Psicologia da FANS, Faculdade Nova Serrana. Esse vídeo é para os alunos do 5º e 7º períodos da disciplina Psicologia do Esporte. Hoje a gente vai estar falando, da Psicologia do Esporte para os portadores de necessidades especiais. A gente vai estar discutindo o texto A Psicologia do Esporte aplicada a atletas portadores de necessidades especiais, reflexões epistemológicas, filosóficas e práticas. Esse texto é do Brandt, é um texto de 2008, é bem interessante, ele dialoga com muitas questões que a gente já falou dentro da sala de aula. Minha ideia inicial não era trabalhar esse artigo, era trabalhar um capítulo do livro do Dietmar Salmusky, dos portadores de necessidades especiais, de lesões esportivas, inclusive, que aí ele vai também falar da questão das lesões, mas infelizmente não foi possível. A ideia também é indicar um filme, o filme chama Murderball, Paixão e Glória. Infelizmente eu não tenho como passar esse filme devido às condições virtuais que a gente está, mas eu vou tentar ainda conseguir enviar de alguma forma para vocês, mas eu acho um pouco difícil, é um documentário, um filme um pouco mais complicado da gente repassar assim. Bom, de qualquer maneira, a nossa discussão vai ser muito interessante e tem muita coisa para a gente falar, então vamos lá. Bem, no geral, a gente já viu no esporte uma pouca valorização da psicologia do esporte no Brasil. Isso é fato, a gente já viu isso em vários outros textos, a gente tem essa constante, até mesmo se a gente pensar os dados dos psicólogos que já foram, por exemplo, para competições esportivas internacionais, para acompanhar times, os grandes times, poucos que ainda tem, que já tem psicólogo trabalhando, várias equipes que ainda não tem também. Então assim, a gente vê que já tem uma escassez na área, no sentido assim, de uma pouca valorização desse profissional, e isso amplia mais ainda quando a gente vai falar de portadores de necessidades especiais, que também, de certa forma, já tem um outro histórico excludente dentro da sociedade e não diferentemente excludente também dentro do esporte, que é o que a gente precisa de pensar e pensar muito. Esse vídeo aqui a gente vai conversar um pouco sobre isso. Bom, para os portadores de necessidades especiais, algumas pessoas pensam, não, mas será mesmo que é interessante colocar essas pessoas para competirem? Já tem tanta dificuldade, mas a competição é muito bem-vinda normalmente para os portadores de necessidades especiais. Por quê? Eles têm orgulho dessa superação, e quando são colocados em condições de iguais, em condições justas de competitividade, essa competição normalmente ela é muito benéfica para esses atletas. Por quê? Eles estão literalmente lutando contra si mesmos, e eles estão se sobressaindo em relação aos grupos, e todos ali são muito competitivos, devem ser, a competição ela é para estimular essa competitividade, sim, e uma competitividade saudável, que é muito bacana. Quem já participou, quem frequenta, assiste aí jogos paralímpicos, quem gosta e quem já viu competições sabe do que eu estou falando, como que isso é interessante, como que isso é benéfico para esses atletas. Eu estou falando aqui de atletas mesmo, não estou falando de algo, não, ele tem uma deficiência, aí por causa da deficiência ele vai ser visto de maneira inferior, jamais. É um grande atleta, tem um condicionamento muito bacana, temos vários no Brasil. O Brasil assim tem se destacado nas competições paralímpicas, mundiais. Então assim é muito interessante a gente ver como que a gente tem ganhado espaço nessa área, mas precisa de ganhar muito mais mesmo. Bom, normalmente, novamente o texto ele vai falar sobre concepções de psicologia do esporte, as primeiras até bem ligadas à questão comportamental dessa psicologia do esporte, Recentemente, em vários cursos de psicologia, como é o caso aqui da Faculdade Nova Serrana, nós temos a disciplina de psicologia do esporte no curso de psicologia, porém, o que é mais comum, e há mais de 2 décadas, essa disciplina já está presente no curso de educação física. Recentemente, ela está presente aí no curso de psicologia, mas há mais de 20 anos, bem mais de 20 anos, quase 30 anos até, ela está presente já no curso de educação física. Então a gente tem formado educadores físicos muito bons nesse tipo de área, e é interessante também formar psicólogos muito bons
nesse tipo de área. Então, assim, é uma questão que a gente precisa conversar também em vários textos também estudados. A gente viu essa questão, é algo bem interessante da gente poder trabalhar, da gente poder conversar, ainda mais aqui que na nossa faculdade temos essa oportunidade também de trabalhar a psicologia do esporte. Bom, a construção dos atletas, ela deve ser feita por completo. A gente já falou sobre isso, principalmente no texto da logosofia, né, que foi bem interessante, logosofia aplicada aí à psicologia do esporte, como que essa completude do indivíduo ela é importante também no caso do atleta. Não dá para a gente pensar no atleta apenas como uma máquina de competição, uma máquina de competir, uma máquina de ganhar. Ele é um ser humano, ele vai ter várias questões e essas questões elas devem ser desenvolvidas tal como elas merecem, né? Então, assim, a discussão ela vai para um ponto de como existem vários fatores, né, estressores, por exemplo, para atletas em geral. Tem vários fatores de estresse, né, para o indivíduo. Fatores econômicos da vida do atleta, fatores corporais, de próprio estresse do organismo, fatores da competição, fatores de várias outras questões. E para o atleta portador de necessidades especiais, além desses fatores estressantes que todo atleta tem, eles ainda têm um fator estressante da própria deficiência. Não é verdade? A própria deficiência ela vai causar algum tipo de limitação nesse atleta, e isso é potencializado num estresse, numa situação de estresse, né, aguda, traumática ali, e cabe ao profissional ter esse olhar diferenciado. Essa denúncia, essa discussão que é feita no texto é muito relevante, né? E é muito interessante que a gente pare para pensar isso também. Não é qualquer atleta. O atleta com necessidades especiais, ele tem uma realidade, né, do indivíduo com a pessoa, do indivíduo deficiente, mas também do atleta. Então esses dois mecanismos são importantes de serem observados pelo profissional no atendimento, né, desse indivíduo, né? A própria construção dos testes, então, o autor ele sugere que os testes, por exemplo, que sejam aplicados, eles sejam dimensionados para isso, para esse atleta portador de necessidade especial. Então ele vê que carece muito nessa área de adaptar-se testes e procedimentos para o atleta portador de necessidades especiais, para o atleta deficiente, e também a própria questão da sociedade, né, que muitas vezes vê esse atleta, vê esse indivíduo como um ser dependente, um ser que ainda precisa de algumas questões que não é necessariamente colocado. Isso é muito interessante no filme que eu queria passar, né, um filme de rugby para tetraplégicos. Tem erro de tradução, eles colocam paraplégicos na tradução, mas são tetraplégicos. Eles têm deficiência nos membros superiores também, conseguem mexer membros superiores, mas com limitações. Todos têm lesão, né, em cervical. Isso caracteriza tetraplegia, não paraplegia como está na tradução. Então é bem bacana também pensar, né, nesses erros de tradução aqui, para a gente não ter uma ideia errada do que é. Rugby para tetraplégicos, muito bom, muito bacana, e espero ainda conseguir conversar sobre isso com vocês. Bom, as reflexões então sobre atletas necessidades especiais. Normalmente esses atletas, né, eles acabam por ser marginalizados, né? O próprio indivíduo com deficiência ele é marginalizado socialmente. As pessoas muitas vezes elas colocam ele de lado, colocam ele aquém do que ele pode fazer, e assim, isso é muito complicado. Por quê? Dependendo da deficiência, esse indivíduo ele tem um gasto muito elevado, e esse gasto elevado já limita esse indivíduo em várias questões, às vezes até nele poder ter uma chance igual para estudar. Então a escolaridade pode ficar mais baixa por isso, ou a questão dele ir para o treinamento, às vezes ele necessita de um carro adaptado, ou de um local que ele consiga trafegar livremente, se locomover pela cidade livremente, e que isso é negado para ele. A gente vê assim diversas campanhas para colocar rampas de acesso nos passeios, e tem lugares que não tem, que as pessoas não respeitam isso. Agora sim a gente tem visto uma melhoria nesse sentido de acessibilidade, mas isso foi um limitador durante anos e anos para esses indivíduos, né, que se limitavam. As próteses e órteses são muito caras, né? As cadeiras especiais para competição são muito caras. Então esse indivíduo, a deficiência também tem uma questão financeira, que muitas vezes não é levada em consideração para o indivíduo, né, para o atleta que
tem a deficiência também, né? Muitas vezes esse atleta na nossa sociedade preconceituosa, coloca isso também para os idosos, coloca esses atletas como idosos, ou ao mesmo idoso também como incapaz, o que não é verdade, jamais vai ser, e nós psicólogos a gente tem que levantar essa bandeira também, não é verdade? Uma visão social desses indivíduos, que é bem interessante, e a gente pode trabalhar isso em prol do desenvolvimento, né? O esporte, atletas com portadores de necessidades especiais, além de toda a questão da competitividade, que já foi, né, bem discutida no texto, tem também a questão da reabilitação e inclusão social. Como que o esporte é necessário e importante para se fazer uma reabilitação do indivíduo e uma inclusão social. O indivíduo que teve uma lesão e de repente ele está se reabilitando, o esporte pode ser um instrumento muito valioso para fazer essa reabilitação, para fazer alguns fortalecimentos musculares que vão dar uma melhor autonomia para esse indivíduo ao longo da prática. Então o esporte, ele, além da função, né, da competitividade, ele tem a função de reabilitação e inclusão social que deve ser levada em consideração, e o profissional ele deve estar muito atento a isso, para poder trabalhar essas duas práticas tão relevantes também. Bem, chegando já nas considerações finais do texto, algo que é bem interessante, as considerações finais basicamente elas estão marcadas por algumas críticas inclusive bem relevantes e bem consistentes que o autor coloca, como por exemplo, né, da baixa importância do atleta como pessoa. Isso não é interessante ver esse indivíduo dessa forma. Esse atleta ele tem que ser visto integralmente, ele tem que ser visto como pessoa, respeitado como pessoa, e o psicólogo do esporte ele está aí para intervir diretamente nesse ponto, né? E a questão da formação profissional, que ela deve ser revista e deve ser melhor desenvolvida para esse profissional psicólogo que quer atuar na área do esporte, ou mesmo qualquer outra área que quer trabalhar na área do esporte, no educador físico também. Basicamente esse texto ele vai perpassar por essas duas instâncias, que eu acho muito interessante, é um texto muito bacana, né? E ele dá um diálogo bem interessante com o que a gente vê mesmo, né, em Paralimpíadas, o que a gente vê nas questões sociais, na própria acessibilidade que a gente tem em relação às questões, e empregos, né, também, que eu acho que é bem legal a gente transportar esse conhecimento para as mais diversas áreas, como que precisamos de falar mais sobre a deficiência e precisamos nos posicionar em frente a isso. Deixo aqui meu muito obrigado pela participação de vocês, aguardo vocês em breve na aula no Zoom. Quaisquer dúvidas, comentários, questionamentos, estarei disponível aí pelo WhatsApp, e-mail ou canais institucionais. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima semana.